Oi pessoal, o nosso curso Física Experimental Mecânica vai tratar sobre a parte da física que estuda o movimento e suas causas. Os tópicos preliminares serão os seguintes: análise estatística de dados e linearização de curvas. A parte experimental será realizada através de laboratórios virtuais interativos produzidos pela Universidade de Colorado, Estados Unidos, PhET Interactive Simulations, e constará de 5 experimentos: pêndulo simples, determinação da constante elástica de uma mola pelo método estático dinâmico, lançamento de projéteis, composição de movimentos, força e o movimento, lei de Newton e força gravitacional. O que é investigação experimental, pessoal? Vamos lá? Investigação experimental é uma atividade desenvolvida geralmente em um laboratório, onde o experimentador faz a investigação de um determinado fenômeno a partir de pressupostos teóricos bem fundamentados. Certo, pessoal? Beleza? Vamos lá. Na realização do experimento, o que o experimentador deve atentar? 1. Ter clareza da questão a ser investigada. Ora, pessoal, o experimentador deve conhecer previamente o que vai ser investigado, não é? É lógico? Beleza? 2. Ter o domínio da teoria existente ligada ao fenômeno que se quer investigar. De fato, o experimentador deve conhecer a teoria relacionada com o que vai ser investigado, para poder argumentar racionalmente com os desdobramentos do fenômeno. Beleza? 3. Estabelecer uma metodologia capaz de realizar as medições necessárias. O experimentador deve ter um protocolo metodológico bem definido para a obtenção dos dados experimentais. Certo? 4. Obter os dados experimentais de forma clara e precisa. Isso é muito importante. Nesse item, o experimentador deve ser rigoroso e diligente na obtenção dos dados. Agindo dessa maneira, ele garantirá o sucesso do empreendimento experimental. 5. Analisar os resultados obtidos. Nesse item, o experimentador fará uma análise crítica minuciosa dos dados, baseados nos pressupostos teóricos que envolvem o tema investigado. Certo, pessoal? 6. Elaborar o relatório experimental. Um relatório é um conjunto da descrição formal de um experimento. Neles estão contemplados os resultados obtidos, assim como as ideias associadas, de modo a constituir uma compilação completa e coerente do que foi investigado. O que é uma medida física? Bom, uma medida física é o resultado quantitativo proveniente de qualquer dado experimental obtido de forma direta ou indireta via instrumento ou equipamento de medida. Certo, pessoal? Bom, qual a melhor maneira de apresentar uma medida física? Vamos lá? Bom, a medida física a gente pode apresentar dessa maneira. Você vai pegar o valor médio das medidas realizadas, né, acompanhado pelo desvio absoluto médio, sempre associado a uma unidade conveniente. Certo? Bom, qual vai ser o valor médio? Como eu encontro o valor médio? Eu somo todas as medidas realizadas e divido pelo número Q de medidas. O desvio absoluto. Como é que eu acho o desvio absoluto? Vou pegar o valor médio e subtrair de cada medida realizada, tá certo? Isso em valores do Q absolutos. Desvio absoluto médio. Você vai somar todos os desvios absolutos e dividir pelo número Q de medidas realizadas. Certo, pessoal? Desvio padrão. Pessoal, como é que a gente acha o desvio padrão? O desvio padrão é dado pela raiz quadrada da soma de todos os desvios absolutos ao quadrado, né, dividido pelo número de medidas, tá certo? Beleza? Bom, outra maneira correta de escrever o da física é a seguinte, ó. Você vai pegar o valor médio da medida, associar ao desvio padrão em vez do desvio absoluto médio, acompanhado pela unidade de medida conveniente, tá certo, pessoal? O desvio percentual. Ele informa o quanto o resultado obtido experimentalmente difere de um determinado valor padrão fornecido pelo professor ou manual. Como é que eu encontro o desvio percentual? Então, eu pego o valor padrão, subtraio do valor experimental e divido pelo valor padrão. Isso em valores do que? Absolutos, multiplicado por 100. O valor, pessoal, do resultado vai dar em porcentagem, tá certo, gente? Beleza? Pessoal,
representação gráfica constitui uma das ferramentas mais importantes para a descrição e análise dos fenômenos físicos. Para melhor esclarecimento, suponha que desejamos fazer um estudo da distância percorrida por um automóvel em função do tempo, certo? Vamos lá. Então, aqui tem uma tabela representativa da distância percorrida pelo automóvel em função do tempo. O tempo é dado em horas e a distância é dada em quilômetros, tá certo? No tempo de 0 hora, o carro percorreu a distância de 0 km. De 3 horas, 10 km. E assim por diante, tá certo? Bom, e postos os dados da tabela, vamos agora representar esses dados num gráfico, tá certo? Beleza? Aqui eu tenho o gráfico representativo da distância em função do tempo, tá certo? No tempo 0 hora, a distância percorrida pelo carro era de 0 km, 3 horas, 10 km, 6 horas, 20 km, 9 horas, 30 km, 12 horas, 40 km, tá certo? Então a gente pode analisar o seguinte, que a dependência da distância e o tempo, nesse caso aqui, foi uma dependência linear, porque o gráfico deu uma linha reta, tá certo? Mas, gente, nem sempre a dependência entre as grandezas é uma dependência linear. Quando isso não acontece, a gente lança a mão de um artifício matemático chamado linearização de gráficos ou de curvas, tá certo? Beleza? Tá ok? Bom, como eu tinha falado anteriormente, podemos observar que o gráfico apresenta uma reta, daí conclui-se que a dependência da distância com o tempo é linear, o que nem sempre acontece. Nesse caso, é preciso recorrer à linearização da curva obtida, como eu tinha falado anteriormente. Tá certo, gente? Beleza? Quando a dependência entre duas grandezas não é linear, precisamos utilizar procedimentos matemáticos para se obter a linearização da curva. As curvas mais recorrentes da física são aquelas do tipo potência e exponencial. Isso para facilitar o nosso trabalho, não é, pessoal? Vamos lá? Função do tipo potência. Bom, primeiro caso aqui, vermelho aqui, é uma função do tipo potência cujo expoente é negativo. Não é isso? Beleza? No segundo caso aqui, eu tenho uma função do tipo potência com o expoente maior do que 1. E no terceiro caso, eu tenho uma função do tipo potência com expoente compreendido entre 0 e 1, certo? Vamos lá, função do tipo exponencial. Então, eu tenho dois casos aqui. Ó. O primeiro caso é uma função exponencial cuja base está compreendida entre 0 e 1. É uma função decrescente, tá certo? No segundo caso, eu tenho uma função exponencial cuja base é maior do que 1. É uma função exponencial crescente. Certo, pessoal?